Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu gostaria de estar passando alguns recados. Os rostos que eu vejo, a maioria eu já conheço, né? Então, quem estiver vindo aqui na casa pela primeira vez, ali no quadro de aviso, a gente deixa toda a parte social da casa, né? Que a gente ajuda famílias com cestas básicas. A gente faz uma campanha também de alimento, quem puder trazer para nos ajudar. Tem, às sextas-feiras, tem um trabalho com os dependentes químicos e familiares. Aos sábados, temos uns lanches que a gente distribui na rua. Então, quem estiver vindo pela primeira vez, por favor, se puder olhar o quadro de aviso, sejam bem-vindos, tá bom? Então, vamos aproveitar que a gente chegou aqui, né? Porque a dificuldade é a gente passar por cima de todo esse trabalho, toda essa rotina, essa correria, e a gente chegou aqui que a gente possa fechar nossos olhos, né? E agradecer a oportunidade, que possamos estar aqui presente neste dia, que com Jesus possamos ser abençoados, que as palavras que recebemos hoje e que vamos receber dessa irmã possa calar fundo nos nossos corações, que possamos de pouquinho em pouquinho modificar nossos atos, nossas ações, que possamos, enfim, Senhor, entender o seu caminho, entender o seu amor, entender a sua paz, que possamos, Pai, respeitar o nosso dia a dia, o nosso progresso, que possamos nos perdoar, que possamos perdoar as pessoas também, Senhor, que possamos, enfim, Pai, com seu amor, com a sua misericórdia, levar essa vida dia a dia, com paz, com amor, com a serenidade necessária, que possamos receber nessa casa de caridade, através desses irmãos espirituais, o alimento necessário ao nosso corpo, à nossa mente, que possamos sair daqui, Pai, com essa paz que encontramos aqui nesses dias, e com a sabedoria desses irmãos que já lutaram tanto, que passaram por problemas igual aos nossos, que continuam passando, mas que sempre respeitam, Pai, a Ti e a nosso Deus. Que assim seja, Jesus. Hoje nós temos a Tânia aqui. Você viu como está todo mundo feliz, né? Você vê como você é querida aqui, né? Todo mundo foi teu aluno aqui, né, Tânia? Inclusive eu, né? Enfim, hoje o tema da nossa noite é educação. Do livro Pensamento e Vida, o item 5, né? Chico Xavier, que psicografou por Emmanuel. Seja bem-vinda, Tânia. Tá bom? E boa noite aos irmãos da internet também que nos assistem, né? Obrigada, Wagner, porque com certeza ninguém ia me ver atrás disso aqui, né? Então, boa noite, sejam bem-vindos, e para mim é sempre uma satisfação imensa vir aqui a essa casa e estudarmos juntos, porque na verdade somos todos aprendizes, ninguém aqui está num patamar acima, somos todos aprendizes nessa escola que é a vida. E hoje, quando a Sandra me passou o tema, eu fiquei muito feliz, porque educação é a minha profissão, né? Então, desde que eu me conheço por gente, a educação faz parte da minha existência, do meu pensamento e dos meus desejos. Eu fiquei pensando, antes de vir para cá, que Deus deve ter se apiedado da minha pessoa, falado assim, não, eu vou colocar o germe da educação. Posso falar? Mais para cá. Mais para cá, mais para lá, tá ótimo, bom? Tá ótimo. Você pode andar nesse quadrado. Ah, é? Então tá bom. Então eu acho que Deus deve ter se apiedado de mim e falado assim, né? Ah, eu vou colocar o germe da educação na Tânia, porque se não for dessa vez, né? Ela já desencaminhou tanta gente, está na hora de encaminhar pela educação. Então a gente tem essa oportunidade de vir e falar e estudar e lutar por uma educação de qualidade. Mas quando a gente fala de educação dentro da casa espírita, nós estamos falando de uma educação maior, porque nós estamos falando da educação do espírito.
do homem como ser integral. Não que na educação, hoje em dia, né, até a nossa lei de diretrizes e bases, ela traz essa visão hoje já bastante adiantada dessa educação integral, né, do ser humano, levando em consideração o ser humano como um todo. Então, falando um pouco da profissão, né, essa lei, ela diz o seguinte, pelo menos ela já está escrita. Daí a nós trabalharmos a favor ou em favor desta educação, vai um pouco mais de tempo, porque nós temos que nos mudar primeiro, mudar os nossos pensamentos, para que a gente possa, enfim, abraçar essa educação integral como ela deve ser feita. Mas a Lei de Diretrizes e Bases, ela traz 5 princípios, que é a autonomia, independência, integração, acesso à cultura, e tem mais uma, que agora eu esqueci, daqui a pouco eu falo. Né? Então, esses princípios têm que nortear todas as ações voltadas para a educação. O cidadão que entra na escola tem que sair de lá modificado para que ele possa entrar na sociedade e inferir nessa sociedade a fim de fazê-la melhor, a fim de torná-la este tão desejado mundo de primeiro mundo. Desenvolver, atuar, ter o senso de fraternidade, ter o senso de responsabilidade social, e por aí vai. Puxa, eu fiquei pensando, se a lei humana já está neste patamar, pelo menos na letra, então por que é que nós ainda não atingimos esse degrau de evolução ou de compreensão desta educação? E aí a gente tem que perceber, e eu lendo aqui alguns textos, o Herculano Pires, ele diz que educar é você ter essa visão do ser integral. Mas como é que a gente vai ter essa visão do ser integral se a nossa visão ela é parcial? O que nós vemos hoje é apenas uma pequena parcela de quem somos de fato como espíritos. Então, o que nós precisamos é aprender a observar o mundo e a observar nas nossas ações e reações aquilo que nós fomos, aquilo que somos e o que seremos ou o que queremos ser no futuro, para que a gente possa fazer e iniciar essa transformação para sermos pessoas melhores, não é? E no texto do livro de Emmanuel, Chico coloca muito bem, porque ele fala da ciência, não é? Ele fala, nós somos um aglomerado de átomos que irradia luz. Eu não sei vocês. Particularmente, a minha luz deve ser tão pequena quanto o meu tamanho. Mas a gente está aí, na luta, buscando. O que acontece com relação a essa luz, cientificamente falando? Nós somos um aglomerado de moléculas e de átomos que se movimentam em todo o nosso corpo físico, não é? Pensamento, moléculas se movimentando, sinapses. Quem é aí da área da psicologia, da área da educação, sabe bem isso. Como é que o cérebro funciona? Ele impulsiona, ele joga cargas eletromagnéticas de um neurônio a outro para que a gente possa formar o nosso pensamento. E isso constantemente. O de vocês agora deve estar num turbilhão de movimentos para que vocês possam fazer as relações para entender aquilo que a gente está falando. E o meu também deve estar aí se movimentando um pouquinho. Alguns já queimaram, outros ainda têm condições de ir adiante. Mas a gente vai... Então, esse movimento, ele não está só nos neurônios, ele está nas células que se movimentam, nos fluidos do nosso organismo, na pele que se transforma, no cabelo que cai e cresce, não é? Que muda, no sangue, na oxigenação. Então, tudo isso gera o que a gente chama de carga eletromagnética.
Por isso que quando às vezes a gente toca em alguma coisa, a gente recebe uma carga, né? Toma um choque, porque nós somos feitos de pura energia. Não é? Essas energias ou esses átomos que se movimentam produzem, essa energia produz também luz. Quando tem muita intensidade, a luz é mais vibrante. Dizem que a aura de Chico Xavier atingia mais de 3 metros, não é? 13 metros. Imagina. Jesus, vocês se lembram daquela passagem que uma pessoa vem e toca o tecido da roupa de Jesus e se cura? Imagina a energia emanada por este corpo, não é? Para produzir a cura. Então, tudo aquilo que a gente come produz energia porque provoca uma reação química no nosso organismo gastrointestinal. Tudo aquilo que a gente ingere provoca esse tipo de reação. Tudo aquilo que a gente sente provoca reações. E aí nós temos adrenalina, nós temos uma série de substâncias que povoam aqui o nosso organismo físico e que geram energia. O teor e a frequência dessa energia provoca uma coloração, provoca cor. E aí nós temos, então, auras. Quem tem o dom da vidência consegue observar que determinadas pessoas têm uma aura mais amarelada, mais arroxeada, mais azulada, mais esverdeada, ou num conjunto de cores que se manifesta através do nosso corpo. Então, nosso corpo, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz, cria um conjunto que provoca luz e cor no nosso corpo. Que é o que a gente chama de aura ou expansão perispiritual. Olha que bonito. Qual será a nossa cor? Qual será a intensidade da nossa luz? Com certeza a minha não é de 13 metros. Se chegar a 1 centímetro, está de bom tamanho. Não é? Porque a gente não tem estabilidade. Nós ainda somos inconstantes no teor dos nossos pensamentos e no teor daquilo que sentimos. Ora, nós estamos mais luminosos. Ora, nós estamos menos luminosos. A frequência dos nossos pensamentos torna a nossa luz mais brilhante ou mais opaca. Então, a nossa intensidade, a nossa coloração, ela também pode ter opacidade. E aí o bicho pega. Por quê? Porque essa luz que nós emanamos, quando ela não tem uma função, quando ela não tem brilho, quando ela não gira numa frequência e numa intensidade tal, ela acaba afetando o nosso físico. E aí, nós dizemos, puxa, mas eu estou doente, né? Enfim, eu não esperava, eu como todo de 3 em 3 horas, bebo a minha água, não bebo, não como carne vermelha. Ok. Mas só que o conjunto dessas luzes que emanamos, ela depende também do teor daquilo que sentimos e do que pensamos. Como é o nosso pensamento? E é no dia a dia que vale, não vale quando a gente está aqui. Porque quando a gente está aqui é tudo tão bonito, não é? Parece tão fácil, não é? As coisas parecem mais bonitas, você olha para os outros e você sente, né? Como eu que cheguei aqui, fui tão bem recepcionada por todos, nossa, eu me senti iluminada.
Porque vocês me iluminaram com o carinho, com a atenção, com a saudade. E olha que interessante. Com essa atitude, vocês me influenciaram na minha carga energética. E eu espero ter retribuído. Não é? Então, olha, além de nós afetarmos a nossa luz, vamos dizer assim, né? A intensidade dessa luz, ou a opacidade, ou a luminosidade estendida pelo nosso corpo, nós também influenciamos consideravelmente o ambiente em que nos colocamos. Porque isso é irradiação, é energia, é eletromagnetismo, que só os seres humanos possuem. Essa carga energética vibrante, viva, mutante, de acordo com o teor daquilo que pensamos, sentimos e fazemos. Aí a gente vem para cá e está no trânsito. Aí fecha o farol. Ai, vou perder a hora. Ai, não vai dar tempo. Pronto. Como é que fica? Né? Aí alguém nos ultrapassa. Meu Deus, não é possível, mas olha o que ele faz no trânsito. Aí o nosso teor vai... A nossa energia encolhe. A nossa luminosidade apaga. Não é? Então, essas intensidades ou essas mudanças vibratórias influenciam também naquilo que somos e na nossa organização física diretamente. Então, Emmanuel fala, é preciso que nos eduquemos. Então, nós temos que nos educar e existe no Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, que são as leis que nos regem. Então, ali, nós temos mais ou menos um padrão, uma orientação para que a gente possa trabalhar em função da nossa melhora na manutenção de um certo patamar, digamos, de estabilidade vibratória ou luminosa. Não é? Então nós temos a lei de adoração ou lei divina. Como é que nós entendemos Deus? Qual é a nossa concepção de Deus? Quem é essa criatura no frigir dos ovos? Porque quando tudo está bem, como Deus é bom. Olha as flores. Não é? Como é que é aquela poesia? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aí nós viramos poetas, não é? Tudo para nós tem brilho, tem cor, tem sabor, tem doçura. Mas quando chega a dificuldade, alguém na família que adoece, um jovem difícil, que não compreende a nossa educação, não entende a nós como pais, ou faz a sua escolha que não corresponde àquilo que nós julgamos ser positivo. Aí começa, poxa Deus, né? Não é a primeira coisa que a gente faz? Em certa ocasião, passando por determinadas dificuldades, eu mesma disse assim, poxa Deus, mas tinha que ser tudo de uma vez? Aí eu abri o Evangelho, e como sempre, o Evangelho sempre nos dá surras homéricas. Na lição, dizia assim, e isso eu falo porque a gente tem que se colocar, estamos todos no mesmo patamar de evolução. Então passamos por isso todos nós. E aí no Evangelho dizia assim,
toda dificuldade pela qual se passa na existência física é para que você adquira condições de melhor atendimento quando você estiver num patamar melhor. Aí eu caí de joelho e falei assim, mas tinha que ser desse jeito? E comecei a dar risada, por quê? Falei, vai passar. E passou, de fato. Não sem trabalho, não sem esforço, não sem colaboração. E aí a gente aprende a perceber como é importante estarmos unidos ao outro. Como é importante nós adquirirmos a compreensão das limitações que nós próprios temos para que nós não nos violentemos. Porque a violência, ela não se dá só lá fora. Nas manifestações, no quebra-quebra. A violência se dá muito aqui dentro, no silêncio do nosso coração, no silêncio dos nossos pensamentos. Porque às vezes, quando a gente toma ciência de algumas coisas, a gente fala, eu tenho que mudar. Mas a mudança não vem assim. A mudança vem por meio da compreensão de quem somos. Por isso, Emmanuel fala, é preciso que nos conhecemos. A educação integral, ela se dá quando eu me enxergo como ser humano, como um espírito que passou por dificuldades e que está numa escola apreendendo algumas coisas. E a vida nos oferece oportunidades de aprendizado. O próprio Evangelho e Kardec coloca, é preciso que nós nos amemos e é preciso que busquemos a instrução. Porque o conhecimento faz a diferença, mas o uso do conhecimento provoca transformação. Então não adianta a gente ir para a escola e aprender um monte de coisa se a gente não fizer uso desses conhecimentos na nossa vida. Não é? Eu fui aprender matemática trabalhando com os meus alunos. Perguntando junto com eles, passando com eles as mesmas dificuldades. E eu não tenho vergonha de dizer, porque foi uma delícia aprender com eles. E perceber como era o teor do pensamento da criança ao se questionar sobre um problema. Como é que nós nos questionamos a respeito dos problemas que nós sentimos e que dizem respeito às nossas emoções ou às nossas escolhas? Porque por mais que nossos pais, nossos companheiros nos deem orientação, a escolha dos nossos atos é nossa. Quando estamos sozinhos, quem passa pelas dificuldades e quem sofre as consequências dessas dificuldades somos nós próprios. Ninguém passa por esse processo de apreensão de conhecimento por nós. Isso é uma conquista individual. E isso eu custei a aprender na escola. Porque quando a gente vai para a escola, eu como professora que fui, eu tinha vontade de falar para o aluno e mostrar para ele, olha, é assim, é desse jeito. E aí eu me empolgava, como boa professora de arte, meio maluca, eu me empolgava com as coisas e falava, perceba, nessa expressão, o homem que está por trás. Como é que nós nos vemos? Esse homem que está por nós, atrás de nós, atrás desta fisionomia, quem é a Tânia espírito? Quem é o Wagner espírito? Quem é a Rô espírito? Quais são as dificuldades pelas quais nós passamos que só a nossa intimidade consegue apreender, contar, mensurar? E por máximo que a gente queira ajudar o outro nesse processo, a gente pode orientar.
Mas o processo, ele é individual. Portanto, a responsabilidade é de cada um de nós nesse processo educativo. Eu sei das minhas limitações e eu sei até onde eu posso ir. Mas eu sei até onde eu posso estender a minha vontade na tentativa de mudar um pouco mais. A vida nos apresenta uma série de situações que dizem, olha, o teu aprendizado é este. Como na minha existência, a vida sempre me empurrou para a área da educação. Era o que eu tinha que aprender, sinal de que eu tinha que me educar. Senão eu não estaria aqui. Não é? Senão nós estaríamos nas esferas mais altas da espiritualidade. Mas nós estamos aqui é porque temos que nos educar. Educar para o trabalho. Se eu tenho que educar para o trabalho, como é que eu vou fazer para mudar a minha intimidade? Através do esforço. Bom, num primeiro momento eu tenho vontade de, se alguém me tira do sério, não, mas eu já não falo mais. Eu já não respondo mais. Ótimo. Mudanças à vista. Mas por dentro ainda um turbilhão toma conta de mim. Um vulcão mexe e a adrenalina está lá solta. Então, é esta parte que eu tenho que trabalhar. Não é? É essa parte que eu tenho que transformar, até que eu não tenha mais esse sentimento. Às vezes a gente assiste à televisão e vê tantas coisas e fala, mas não é possível. Como é que uma pessoa tem coragem de agir desta maneira? Como será que é esse espírito? Será que ele está na mesma condição de observação de si próprio que nós temos hoje? O que nos dá, então, o direito de pré-julgar o outro? Se nós, na nossa intimidade, ainda temos tantas dificuldades. Outras, mas dificuldades ainda. Se avançamos num determinado patamar, então vamos auxiliar o outro por meio dos nossos exemplos, por meio das nossas ações. Palavras, a gente esquece. Mas aquilo que uma pessoa faz, de fato, a forma como ela age no seu dia a dia, isso fica gravado. Isso chama a atenção dos outros. Isso pode mudar a condução de alguém. Vocês querem ver? A criança está lá com a mãe. Outro dia eu estava assistindo no GNT um programa que dizia, meu filho come mal. Aí a moça pediu ajuda para um profissional, o profissional veio, puxa, mas a casa está cheia de refrigerante, a criança toma refrigerante a torto e a direito. Por quê? Porque a mãe se empanturra de refrigerante. Mas ela não quer que a filha tome. Difícil, né? Então, isso é só um pequeno exemplo. Isso é uma coisa ínfima. Mas os nossos exemplos diários falam muito. Então, quando nós temos a responsabilidade de educar alguém, e é por isso que eu digo, né? Eu tive que aprender na marra. Me desculpem a expressão, né? Mas é exatamente isso. Quando a gente tem a responsabilidade de oferecer a educação para alguém, a gente tem que se educar. Tem que manter uma estabilidade emocional, uma estabilidade de sentimentos. Tem que se manter firme dentro dos princípios que norteiam. E aí são os princípios doutrinários. Quais são eles? Eu posso lembrar apenas de um. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se eu fizer isso, perfeito. Mas voltando ao livro dos Espíritos, eu tenho outras leis que podem me ajudar. Lei da igualdade. Bom, todos temos direitos a. Todos temos direito à educação,
todos temos direito a um ar límpido. Então, se eu tenho direito a respirar um bom ar, eu não posso poluir. Não é? Se eu tenho direito à água corrente dentro da minha casa, eu não tenho o direito de gastar demais. Não é isso? Pequenas coisas, mas a lei de igualdade está lá. Homens e mulheres, estamos hoje dentro dessa condição, mas todos nós temos que ter direito à saúde, trabalho, educação, amor, carinho, atenção. Meu filho é rebelde. Olha, meu Deus do céu, olha como é que ele anda. Olha, meu companheiro, Nossa Senhora. Mas eu chego em casa, eu estou cansado, eu quero ir lá tomar meu banho e ficar sossegado no meu canto. Ué, mas a gente não casa para ter uma relação com o outro, né? Para que a gente possa se firmar, uma criação de cumplicidade, de companheirismo, fica onde? Não se esqueçam que a escolha foi nossa. E aí nós temos ali uma outra lei que diz muito a respeito disso, que é a lei de liberdade. Que diz respeito ao livre-arbítrio. Deus nos oferece livre-arbítrio. Deus nos dá o poder de escolher o que faremos, o que pensaremos, com quem viveremos. Adianta reclamar depois? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar compreender o outro. Na medida da nossa fragilidade. Na medida das nossas inconstâncias, não do outro. O parâmetro somos nós, o espelho somos nós. Aquilo que nós irradiamos para o outro é aquilo que nós somos. E isso não tem como esconder, todo mundo sente, todo mundo percebe. Não é? Quando você entra no ambiente de trabalho, já assim. Eu tenho uma colega que diz assim: não fala comigo de manhã que eu estou mal-humorada. E já dá risada. Aí eu falei, nossa, se todo mau humor fosse assim, estava bom, né? Eu falei assim, você se acostumou a dizer que você é mal-humorada, porque você não é. É gostoso ver você brincar. E ela brinca muito comigo com essa questão. Que ela fala assim, como é que você tem bom humor às 8 horas da manhã, pelo amor de Deus? E é escolha. Não é? O que a lamentação traz para nós de positivo ou de transformação? Vamos pensar. Dor de cabeça, talvez atinja um pouco uma dor de barriga, mal-estar, alguém fala com a gente late, não é? Rosna. E a gente fica mal. Não é verdade? Se a gente respira fundo, não é fácil. Existem situações em que a gente precisa respirar fundo 10 vezes. Né? Lava o rosto, respira fundo, olha para trás, se movimenta um pouco, bebe água, não engole. Lembram do filme de André Luiz? Bebe água e não engole. Fica com a boca cheia d'água, porque aí você não fala nada. Mas te garanto que se você engolir essa água, ela vai estar com alguns deletérios ali. Algumas energias ruins ali. Não é? Mas é o esforço diário. Então, educação é isso. É você se enxergar como você é. Sem desculpas. Sem justificativas, o que é mais difícil. Porque normalmente a gente, mas eu agi assim, mas sabe o que é? Naquele dia. É que no caminho para o trabalho, a gente sempre tem uma desculpa. Não é? E é difícil. É difícil a gente se manter em equilíbrio. Mas a busca, diz ainda uma lei, que é a lei do progresso. Todos nós vamos progredir. Todos nós vamos evoluir.
todos nós chegaremos à escala crística. Ai, que delícia! Já pensou? Quando a gente se reunir do lado de lá e formos todos iluminados, com auras clarinhas, douradas. Já pensou que delícia? A gente pode? Pode sim. Está longe, vai depender de nós. É difícil? Bom, não sei. Talvez num determinado patamar seja mais difícil do que em outro. Perdoar, talvez para mim ainda seja aquela coisa que mexe com o meu fígado. Cuidado, porque você pode adoecê-lo. Né? Mas existem outras coisas que de repente eu já sei. Ah, não, eu consigo manter o bom humor, pelo menos aparente. Nossa, que bom. É mais fácil lidar com uma pessoa que aparentemente está sempre bem-humorada do que lidar com uma pessoa que está sempre séria. E a doutrina, ela traz uma responsabilidade grande, mas ela não pede para que ninguém seja sisudo. Muito pelo contrário, sejamos poetas. Observemos as cores da vida e falamos, aquela flor lilás, eu quero aquela cor para minha aura. Dourado, ai, adoro dourado. Ficar um pouco perua, com licença dos homens que aqui estão, né? Tudo bem, um roxo. Mas que ele seja translúcido. Um verde, mas que ele seja da cor da esmeralda. Ou o branco. Ou o amarelo. A gente não consegue, se imagina no meio do sol, recuperando aí as energias que a gente perde. Vamos fazer esse exercício. Não é para que ninguém fique volitando como as borboletas por aí. Mas é ter ciência das nossas próprias necessidades. É ser ciente de quem eu sou. E perceber no meu dia a dia o que eu posso fazer para tornar o meu dia melhor, independente das pessoas que estejam à minha volta. Isso é mais difícil, porque é mais fácil a gente apontar o dedo para o outro. Você precisa, olha o que você tem que fazer, faça isso, faça aquilo. E a todo instante o espelho está à nossa frente, refletindo a nossa imagem. Dizem, né, que quando a gente enxerga o defeito do outro, é porque é exatamente aquele ponto que a gente precisa melhorar. Duro, né? Difícil, não é mesmo? Mas é mais ou menos isso. É a gente enfrentar aquilo que somos, traçar um caminho de trabalho e falar, não, eu vou me modificar nessa questão que é a que eu tenho mais dificuldade, porque é o que todo mundo reclama de mim. É o que todo mundo fala. Então eu vou começar a prestar atenção nas minhas ações para que eu possa me educar. Me educando, eu estou contribuindo para um ambiente melhor à minha volta. E assim, sem exageros, sem exageros mesmo, eu consigo mudar e transformar o ambiente em que eu me encontro. Só desse jeito. Reconhecendo que eu sou um ser integral que tem sentimentos, que tem pensamentos, que tem desejos, mas que acima de tudo tem uma potência imensa dada a nós por Deus, de nos melhorarmos e de atingirmos a perfeição moral, que é uma das leis que está lá também no livro. Todos nós atingiremos a perfeição moral um dia, mas a gente tem que começar. E a humanidade está atrasada na sua evolução moral. Anos-luz de atraso.
ciência está ok, né? Biologia está ok, psicologia está ok, educação está chegando lá, tem até uma lei que já diz, né, dos nossos princípios. Então a gente tem que buscar esses princípios em nós. Temos que buscar a nossa identidade enquanto ser humano, enquanto ser espiritual dentro do planeta Terra, que é um planeta de provas e de expiações. Verificar que somos isso. Não somos melhores nem piores que ninguém. Perceber que quando a gente fala, mas tinha que ser, olha de que time ele pertence, nós estamos sendo preconceituosos. Minimamente preconceituosos. E o preconceito, ele se manifesta nas pequenas coisas. E são coisas que a gente tem que abandonar. Para que não façam mais parte do nosso dia a dia. Ah, mas também, olha a roupa. Tinha que ser. Ah, mas aquele ambiente é mal frequentado. Preconceito puro. Não é? O que nos diferencia, na verdade, é o respeito que temos pelo outro e por nós mesmos. Independente de raça, independente de credo, independente de idade, tamanho. Não é? Então é contra essas. Vamos prestar atenção a partir de hoje a esses pequenos alertas que nós temos a respeito de nós mesmos no dia a dia. E vamos procurar modificar aos poucos esses pequenos deslizes. Daqui uns 6 meses, daqui um ano, você vai reparar o quanto de mudança você atingiu. E o quanto é gostoso estar junto com você. Assim como hoje, eu aqui me sinto feliz de estar em contato com vocês pela receptividade que eu tive. Então, a isso eu agradeço. E a oportunidade de falar sobre educação, porque nós somos educadores de nós mesmos. O que nós oferecemos ao outro é apenas uma oportunidade de pensar, de refletir, de nos questionarmos a despeito do que é possível ser feito. Nós, para nós, por nós. Então, uma boa noite para vocês e que nós consigamos boas transformações e uma boa educação para todos nós. Tânia, muito obrigado por enquanto. A gente só tem um microfone hoje, tá, Tânia? Então vou ficar correndo. Agora a gente abre para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, quiser participar um pouquinho, comentar. Ô, Tânia, no início, acho que uns 15 minutos de palestra 20, você falou assim que nós somos os únicos seres humanos que emitimos sensações, pensamentos e agimos por com instintos de esperança. Aí me veio um pensamento assim, poxa, mas e os animaizinhos, os cachorros, os gatos? Porque, não sei, isso desperta em mim, a energia deles me deixa muito feliz. Aí não sei, é uma dúvida. Eles não emitem isso também para nós? Os animais, assim, nós sabemos que os animais estão no estágio de evolução para esse princípio inteligente que mais tarde adquirirá, não é? A sua individualidade se transformando em seres humanos. Ok. Então, o que eu falei é que nós transmitimos eletromagnetismo vivo. Não é? Isso sim. Isso a gente. Mas existem outras formas de energia. Os animais também as têm. Quando eles são maltratados, eles percebem isso, recebem isso. Quando eles são bem tratados, eles também devolvem isso em sorrisos. Bom, o cachorro que tem lá em casa sorri. Eu não sei o de vocês, o meu sorri. Porque ela faz assim. E balança o rabinho. Né? Então, assim, essas energias, lembra que eu falei
que as nossas energias é um conjunto de coisas, né? O nosso eletromagnetismo ele é formado por aquilo que comemos, pela forma como o nosso corpo reage diante das nossas energias, pensamentos, sentimentos e ações. Desta forma, nós interferimos no ambiente das pessoas que estão à volta, das plantas. Não tem pessoa que passa numa planta e fala, que planta bonita, planta. Morre, seca. Nós interferimos na energia que envolve aquele ser, né? Dos animais a mesma coisa. Tem animais que adoecem porque dentro do ambiente eles não são maltratados, mas o ambiente da casa é tão nocivo, com pessoas que se lamentam, que choram. Ai, a minha vida, a minha tristeza, vem Totó. Morre. Mata o coitadinho como mata a planta. É sério isso. E da mesma forma que a gente atinge o outro, a gente atinge o nosso organismo. Né? Então, assim, como nós estávamos falando de educação humana, né? Nós temos esse conjunto de coisas, nós somos dínamos eletromagnéticos, com maior ou menor intensidade, com uma vibração positiva ou negativa. Vai depender de nós e da nossa escolha, qual tipo de energia que a gente vai colocar para fora. Eu só ia pedir, que a gente está com o tempo bem estourado, tá? Por favor. Duas coisinhas rapidinhas. Primeiro, eu vi uma palestra de um neurologista espírita, eu não lembro o nome dele agora, e ele dizia em relação à energia. Acho que é o Sérgio Felipe, isso. E ele, na palestra ele estava falando sobre a glândula pineal, e ele diz uma coisa que eu achei muito interessante, que assim, em relação a sermos corpos energéticos, né, na verdade nós não tocamos o objeto como a gente pensa, né, porque as energias se repelem. Então, a gente não está tocando o solo como a gente pensa que toca, nós estamos sempre pairando sobre o solo. A gente não toca, de fato, os objetos, né? Isso já está comprovado cientificamente. E é estranho a gente pensar isso, não, mas eu estou pegando na cadeira, né? Mas eu não estou. Eu estou a uma leve distância dela. E a segunda é a questão de aprender, né? Como você falou, eu me lembrei até que eu estava conversando com uma pessoa a semana passada, né? E eu disse para ele, poxa, mas o seu pai vai no centro, não sai do centro, ouve as palestras toda semana e parece que não aprende nada. Aí ele falou assim, deve aprender. Aí eu fiquei pensando, ele deve aprender, mas não apreender, né? Porque quando você apreende, você coloca isso em prática na sua vida, né? Aprender é diferente. Eu posso ler 1 milhão de livros, vou aprender um monte de coisa, mas será que eu estou colocando isso em prática na minha vida? Né? A grande transformação, ela se dá no uso do conhecimento. A partir do momento em que eu consigo fazer relações de diversos conhecimentos, né? Então eu vou usar aqui, eu falei de eletromagnetismo, a gente fala de física, fala também de sensações, da psicologia, de como é que eu vou me relacionar com o outro, entendendo o outro ou não. Então é assim, a partir do momento em que eu faço uso desse conhecimento a favor ou em favor da minha melhora, então o meu conhecimento foi apreendido de fato, né? O Vygotsky fala assim, nós temos que atingir uma zona de desenvolvimento proximal, agora falando da educadora, né? Nós temos que atingir a zona de desenvolvimento proximal. O que é isso? O que eu já sei, eu tenho que instigar o outro para que ele apreenda. Então, talvez o seu pai saiba muita coisa, mas ele precisa ser instigado a pensar ou a fazer uso disso. Talvez a convivência, talvez os questionamentos, né? Na mesa do almoço conversar ou, de repente, falar como será que isso ocorre, não é? Como a gente faz com o educando mesmo, com o aluno dentro da escola. A gente faz com que ele se questione para que ele passe, para que ele faça uso daquilo que ele sabe, para relacionar com aquilo que é novo. Aí o conhecimento se dá. Caso contrário, ele não se dá mesmo. Bom,
Aí a memória integral, nós estamos falando de uma memória plena, né? Como espírito, nós temos memória plena. Encarnados, a nossa memória, ela é relacionada ao mundo em que vivemos. Graças a Deus, porque eu não queria lembrar o que eu fiz. Pelo menos não aqui. Sim. Isso. Tudo aquilo que a gente aprende e apreende, a gente não esquece jamais. Então, basta um estímulo e o conhecimento vem. Nossa, ela está falando isso, mas não é que é isso mesmo? Eu já sabia isso, mas não sei de onde. Eu devo ter ouvido em algum lugar. Às vezes é a memória espiritual que vem à tona, porque ela é como os neurônios jogam energia um para o outro, a gente acaba resgatando essa memória integral que o espírito não perde com a graça de Deus. A gente fica enublado temporariamente, graças a Deus, aqui no plano físico, para que a gente possa se desenvolver sem tantos medos e vergonha, quem sabe, né? Tânia, muito obrigado. Eu vou ter que encerrar, sinto muito, viu? A Tânia vai ficar aqui mais um pouquinho. Quem quiser, né, fazer outro tipo de pergunta, é que o tema é muito, né, muito vasto, né? Muito obrigado, Tânia. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Bom, então aproveitando, né, que a gente, quem sabe, aprendeu um pouquinho mais hoje, que a gente conseguiu guardar essas palavras, que talvez nesse momento não faça tanto sentido para a gente, mas que ela possa ficar no nosso coração guardadinha, que possamos, enfim, né, um dia ela ter um efeito grande e que possamos melhorar. Aproveitar então, agradecer, né, por tudo que recebemos desses irmãos espirituais, essas palavras dessa amiga que nos trouxe também essa noite. Possamos pegar do fundo do nosso coração o nosso melhor, quem sabe amor, fé, esperança, e com esse sentimento de luz, possamos vibrar para essa terra que tanto necessita, para esses dirigentes desses países que se encontram em guerras, pessoas dessas guerras que se encontram nesse momento sem um membro, filhos sem pai, mãe sem os filhos. Possamos vibrar para essas pessoas, Senhor, que tanto necessitam de um momento de paz, que eles possam ter esperança, que eles possam saber da Tua misericórdia, Pai, que essa misericórdia possa acalmar o coração dessas pessoas. Que possamos ainda vibrar essas pessoas que se encontram nos hospitais, com doenças terminais, que se encontram agora, Senhor, no momento, quem sabe, da sua morte. Nesse momento que estão se arrependendo de alguma coisa, Senhor, que possa chegar a sua bênção, chegar a sua paz, que elas possam perdoar a si próprio, Pai, e saber que terão ainda oportunidade, Senhor, dos seus resgates, e que elas possam ficar em paz. Que possamos vibrar ainda as pessoas que estão nas ruas nesse momento, que não têm lar, essas crianças que estão sem suas mães, que não têm um abrigo, que não têm amor, que o Senhor, Pai, possa abraçá-los nesse instante, que elas possam receber o alimento necessário, Pai. Com Teu amor também, que possa abençoá-los o caminho, e quem sabe amanhã ser um dia melhor, Pai. Que elas achem, enfim, o que necessitam, e que esse aprendizado duro, Pai, possa calar nos seus corações, e quem sabe pedir perdão a Ti, Pai. Porque tenho certeza que Teu amor é grande, e o Senhor perdoa, Pai. Que possamos vibrar ainda para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, para os nossos antepassados, para os nossos lares, para os nossos filhos. Que eles possam receber também nesse momento a luz necessária, Pai. Que possam, enfim, sentir o Seu amor, sentir a Sua paz, que possa também se sentir um pouco melhor, Senhor.
Agradeço esses irmãos espirituais pela oportunidade, pelo aprendizado. Que possamos agradecer a todos vocês, amigos, que estiveram aqui, que possam levar esse amor que temos aqui de monte aos seus lares. Que assim seja. Vamos aguardar um pouquinho para receber os passos, tá? Muito obrigado.